alguns professores de história utilizam o quadro para propagar a consagração dos heróis como os únicos importantes para a história. Será? Mas, infelizmente, alguns não permitem questionar. Se o mundo gira, então por que sempre vejo a Europa no centro? O historiador é aquele que investiga o passado para compreender o presente e ter perspectivas de um futuro. Olá, gente, tudo bem? Eu sou Emerson Praciano, estamos aqui na nossa primeira aula de História e é o seguinte, nesse tempo de pandemia, né, geralmente a gente fica mais em casa, né? Assim, espero que você esteja mais em casa, hein? E aí nesse período a gente percebe que é preciso fazer, né, vem ainda mais a ideia de que é preciso fazer uma limpeza dentro de casa, né? Aí você olha nas coisas da sua casa e vê que tem coisas que você não quer jogar fora, porque não pode jogar fora, é importante, mas também não quer que fique visivelmente aí para as pessoas, né? Então, você guarda num quartinho da bagunça, quem é rico aí bota no porão, né, no seu porão, ou então no seu closet, ou então coloca numa caixa debaixo da cama, como eu. E aí eu coloco debaixo da cama essa caixa que tem aqui algumas coisas que não podem ser mostradas, mas são importantes, têm que ser guardadas. Eu penso que a história da vida, da sociedade, tem muita coisa que é assim. Muita coisa que não pode ser dita na televisão, não pode ser dita muitas vezes até mesmo na escola. Então é preciso que durante a nossa aula de história, como pessoas investigadores, né, a gente possa investigar nesse porão da história e ver o que, que tem dentro dessa caixa. Aqui encontramos um livro chamado Histórias que não são contadas na escola, sinal que a gente pode investigar, né? Aqui tem espaço para tudo, inclusive até para livros que eu não concordo, né? Mesmo não concordando, mas a gente pode, porque o objetivo aqui é respeitar todas as opiniões de todo mundo. Aqui a gente encontra algumas palavras, como por exemplo, definição. Geralmente a gente vê a história como um estudo do passado e do presente para saber do futuro. Mas como assim? Estudo está muito para decorar, está muito apenas para poder entender sobre um assunto. Nós que estudamos história percebemos como é importante que a gente não estude apenas, mas a gente seja investigadores, investigar a história. Então, o mais importante aí seria investigar o passado no lugar de estudar. Investigar é muito melhor do que estudar. Por quê? Porque nós somos detetives. Nós vamos tentando descobrir. E aí, é, quando a gente vai para o porão da história, a gente percebe que não tem nada a ver essa ideia de saber do futuro. Como assim? A gente não é nem mãe de Ná, né? Não é nem pai de santo. Não é bem assim, não. Não é cartomante aqui. O nosso objetivo é de ter perspectivas de um futuro. Então, a história será o quê? A investigação do passado para compreender o presente e ter perspectivas de um futuro. Como assim? Antigamente não era 14 horas que o pessoal trabalhava? As pessoas lutaram, alguns até morreram e tiraram no lugar de 12 para 10, depois de 10 para 8, né? Como nós estamos hoje, né? Aqui no Fórum da História, a gente percebe a palavra mundo, porque geralmente a gente estuda mais sobre a Europa, né? Percebe no próprio livro, geralmente os assuntos é mais sobre a Europa. Aqui a gente pode estudar sobre tudo. A história ela deve ser estudada
tudo, e não apenas a Europa. Um eurocentrismo, né? Aqui a gente vê a palavra escravos. E aí quem foi que libertou os escravos? Certamente você vai dizer, Princesa Isabel, professor, ok. Só que, o que foi que fez ela libertar os escravos? Será que era porque ela era boazinha? Não, ela foi obrigada pela Inglaterra, pelo fato de a Inglaterra exigir que o Brasil também seja capitalista. Ou seja, um escravo, por exemplo, ele ganha dinheiro? Não. Então como é que ele vai comprar? Como é que ele vai consumir? O mundo capitalista, que a Inglaterra já estava dominando, inclusive era a dona do mundo da época, né? Hoje é os Estados Unidos. Na época era a Inglaterra, então eles obrigaram para que o Brasil também fosse capitalista. E o modelo capitalista não cabe escravo. Aqui a gente vê a palavra índios e a gente coloca como é lamentável alguns livros de histórias colocarem os índios como preguiçosos. Por que preguiçosos? Porque não queriam trabalhar de graça. Por que violentos? Porque eles não aceitaram as ordens que foram estabelecidas para eles. E aqui encontramos também a palavra Tiradentes. Olha aí, Tiradentes, que muitas vezes aparece nos livros de história uma imagem. Só que, será mesmo que aquela imagem parecida com Jesus realmente é do Tiradentes? Ou foi apenas como uma ideia para poder gerar um herói nacional? E aqui, para finalizar, tem a palavra idades históricas. Por quê? Porque a gente não precisa, a gente não vai trabalhar com dados, né, tipo, com idades históricas. Você não vai precisar decorar o ano tal, certo? O dia tal. Não, não vai cair isso na prova e nem nas atividades. O importante aqui é a gente perceber que tem períodos históricos. Tem a pré-história, depois começou a escrever, aí surgem as idades históricas, a idade antiga, por exemplo. Tudo girava em torno da natureza. Prova disso é o Egito, né? Onde tudo girava em torno do rio Nilo. Mesopotâmia, que é o encontro de dois rios, vocês viram isso no 6º ano e certamente vão ver no 1º ano. Depois da Idade Antiga, a gente entra para a Idade Medieval, que é Deus no centro. Tudo gira em torno de Deus, é o teocentrismo. Então é como se a nossa vida fosse uma folha escrita por Deus. No período moderno, muda de Deus para o homem, o ser humano. O ser humano substitui Deus. Mas como assim? Substitui pelo fato de que o centro agora não é mais o teocentrismo, Deus no centro. O centro agora é o ser humano no centro. Então, prova disso, o renascimento, o humanismo. O humanismo seria o quê? Seria essa ideia, essa visão de que bandido bom é bandido transformado, não bandido morto, como a gente escuta em alguns programas policiais, né? Perceber valores no ser humano. E agora o ser humano, ele escreve a sua própria história. A nossa vida é uma folha em branca e nós vamos escrever a nossa história. Está eliminando Deus? Não, não está eliminando Deus completamente não. Porque Deus pode influenciar, mas quem escreve é você. É o livre-arbítrio que muitas igrejas falam, né? A gente também vê o último, a gente não é moderno, nós somos contemporâneos. E a idade contemporânea substitui o ser humano pela máquina. A máquina está substituindo o ser humano. Prova disso é os cobradores de ônibus, né? Por exemplo. Beleza, gente? Esse aí foi um resumo um pouco da nossa aula. Fiquem em paz, se cuidem e a gente vai se falando. Pode falar comigo pelo zap. Um abraço.